Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Bem, a gente já falou do preconceito que os mutantes sofrem na Marvel e já falamos até da origem desse preconceito, que vem da origem evolutiva mesmo, da origem da teoria de Darwin, da substituição humana, da biologia dos próprios mutantes. Eu vou deixar num card aqui para você, não vou me aprofundar nisso, porque eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o governo tem várias iniciativas contra os mutantes. Sério, várias. Eles têm preconceito, não é velado, não, é preconceito descarado contra os mutantes. Preconceitos descarados contra os mutantes. A primeira coisa que eles fizeram contra mutantes foi iniciar um protocolo conhecido como o projeto, que esse projeto era sancionado pelo governo, mas não tinha leis ornamentais, ou seja, não existia dentro das quatro linhas da Constituição do governo americano. Ele existia fora dessas quatro linhas e apenas imbuía de alguns indivíduos dotados de GNX para que fossem experimentados pelo governo e nomeados por um projeto denominado Arma Plus. O Arma Plus criou vários mutantes com o intuito de transformá-los em soldados obedientes, usando implantes cibernéticos, implantes de memória, implantes de adamantio e vários outros tipos de armas e torturas psicológicas a esses indivíduos. Um dos indivíduos mais conhecidos foi o Arma X, vulgo Wolverine, mas teve vários outros que o Arma Plus criou. O programa Arma Plus, que é uma subsidiária do programa Arma X, não atua dentro do projeto das quatro linhas. Ele atua fora, tá? São sistemas operacionais que o governo reconhece a existência, mas não publicamente. Publicamente, esse Arma Plus não existe. Ele não tem Constituição Federal dentro das quatro linhas. Ele atua fora. Por isso que ele pode fazer bem o que bem quiser com esses indivíduos. Porque ele não precisa ter regras. Então, ele submete esses indivíduos a torturas ou experimentos psicológicos e físicos fora do padrão humano. Muitos deles por ter nascido com gene X, como Victor Creed ou o mutante conhecido como Logan, além de vários outros indivíduos que também sofreram algum tipo de mutação ou experimento. Posso citar aqui, mesmo que não seja mutante, mas podemos citar aqui o Luke Cage, que também pode ser chamado de Arma 6, que também é um projeto desse projeto Arma Plus. A primeira medida do governo dos Estados Unidos dentro da Marvel contra os mutantes não foi um governo armamentista. Junto com o apoio do senador Robert Kelly, que é um senador contra mutantes, bem conhecido, eles sancionaram a Lei de Registro aos Mutantes, que obrigava pessoas nascidas com GNX a se registrar. João, o que é se registrar? Se registrar, meu amigo, é você ir lá num órgão do governo, numa autoridade competente, apresentando identidade, endereço e também suas capacidades mutantes, todas as suas habilidades. Ou seja, você tem que identificar se seu filho era ou não mutante, qual era a capacidade de GNX dele, dar o seu endereço, dar o seu nome completo e uma foto autenticada, né, uma foto real daquele mutante, para que ficasse no cadastro. Mas aí você pode falar assim, João, mas isso não é nenhuma medida muito perigosa, não. Ele só está pedindo um registro. Parece que sim. Dá uma olhadinha no pôster de propaganda do registro de mutantes. É isso mesmo que está vendo na sua tela. É um pôster de registro de mutantes. São pôsteres com 4 crianças. Isso apareceu na série Agents of S.H.I.E.L.D. também, tá? Que pergunta o que são seus filhos. E você tem que registrar assim que eles adquirirem poderes, assim que esses poderes se manifestarem. Então, esses poderes e as suas habilidades colocam seus filhos, se você for colocar num parâmetro real, em perigo. É meio que eles estão legitimando o preconceito contra os mutantes. Deixa eu ver se eu te explico. A partir do momento que você registra um mutante e dá a ele, né, endereço, foto e tal, meio que o governo está registrando as potenciais ameaças para controlar quantos são e quais os poderes deles. Mesmo que ainda sejam crianças, se tiverem manifestado os poderes, você é obrigado a registrar o seu filho como mutante. E por quê? Você vai ser preso? Não.
Você vai registrar, vai deixar o registro sem endereço, vai voltar para casa. Não tem perigo legal. Tipo, você vai lá, deixa tudo direitinho, com foto e tal, suas habilidades mutantes e volta. Só que o problema é, você deixou seu endereço, eles sabem seu rosto e eles sabem as suas habilidades. É lógico que eles vão se preparar para combater você em um eventual problema. E aquele mutante que se recusasse a se registrar já era considerado um criminoso, um dissidente do governo. A política de registro falhou miseravelmente. O professor Charles Xavier usou sua influência para também meio que proteger alguns mutantes que não quiseram se registrar e usando aí os braços tanto das corporações tecnológicas quanto dos próprios X-Men, ele protegeu aqueles que não queriam se registrar e se tornaram inimigos políticos. Então, o meio que o professor Xavier abrigou os mutantes refugiados ali e foi usando a sua influência para meio que dar um braço político, um apoio para esses mutantes. Quando a iniciativa de registro falhou, o governo procurou um cientista do setor privado, Bolivar Trask, que é esse cara na sua tela. O Bolivar Trask era um cientista do setor privado especializado em armas de alta tecnologia. E o governo, com o apoio do senador, com o apoio do senador Kerry, né, ali com o apoio político do senador Kerry, financiou esse setor privado, que é o nosso amigo Bolivar Trask, para criar um programa de tecnologia de autômatos que fosse capaz de localizar, rastrear e conter mutantes. E esse programa foi conhecido como Programa Sentinela. Com o financiamento do governo, Bolivar Trask produziu em massa robôs de alta tecnologia que são capazes de procurar assinaturas de DNA GNX, ou seja, assinaturas de DNA alterado. Uma vez encontrados, esses mutantes não são capturados, eles são eliminados. São considerados ameaças e contidos, ou seja, são atacados. É lógico que na hora de vender essa ideia política para o público geral, eles não venderam como assassinos de mutantes, e sim como a última linha de defesa da humanidade. A ideia dos sentinelas não foi, vamos criar uma quantidade de robôs aqui que vão lidar com as ameaças mutantes e tal, e vão matar as ameaças mutantes. Não. Foi vendido com a ideia de proteger a humanidade de crises que envolvessem mutantes. Ou seja, o governo assumiu a autoria do programa Sentinela em parceria com Bolivar Trask? Sim. Mas eles não venderam a ideia de robôs assassinos de mutantes, e sim de robôs protetores da humanidade. Para que quando mutantes como Magneto ou Irmandade saíssem do controle, os sentinelas entrassem em combate. Só que, na verdade, os sentinelas são literalmente assassinos a mando do governo mecanizados, porque eles localizam qualquer mutante, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, ou pode ser o Wolverine, qualquer mutante, e tentam exterminar. Ameaça detectada. Ameaça precisa ser contida. Ameaça neutralizada. Literalmente essa é a programação deles. Não é, eu vou conter um mutante fulano de tal. Não. Eu vou neutralizar. Neutralizar é uma palavra bonita para mandar de F. Quando o professor Charles Xavier usou sua influência para ir a público e expor os planos do governo e o do senador Kerry sobre uma arma de destruição em massa contra os mutantes e não uma arma de proteção para a humanidade, e conseguiu provar isso, o governo foi obrigado a recuar. E sendo obrigado a recuar, o governo botou a culpa toda no cientista Bolivar Trask, que acabou preso, e o programa Sentinela foi descontinuado. Aqui vale um parêntese. Bolivar Trask foi preso e o programa Sentinela foi descontinuado, não foi desativado. Tempos depois, o programa Sentinela seria reativado pelo governo em segredo. Mas, publicamente, Bolivar Trask foi preso e o programa Sentinela foi descontinuado por um grande período de tempo. Só que o governo precisava manter o controle sobre as ameaças mutantes e não podia usar os sentinelas porque o Bolivar Trask estava preso. Então, o que eles iam fazer? A Irmandade de Mutantes é uma comunidade de mutantes, um grupo de mutantes controlado ali pela mutante mística, que é considerado criminosos, né? Mutantes ali do ramo perigoso, realmente. Eles são considerados criminosos. Então a mutante mística, vendo a oportunidade, se ofereceu
para atuar em favor do governo desde que obtivesse o perdão. Sim, a leniência governamental. Após conseguir a leniência governamental, né, a absolvição dos seus crimes antepassados, a Irmandade de Bayville passou a atuar sob ordens do governo. Ou seja, a mística ainda mandava na Irmandade, só que a Irmandade atuava agora sob ordens diretas do governo como uma espécie de setor privado, ou seja, mutantes caçando mutantes. Tanto que uma das primeiras ordens da Irmandade nesse ponto foi capturar um mutante conhecido como Eric Lancher, vulgo Magneto. Você não precisa ser um gênio para entender que a iniciativa de tentar pegar o Magneto foi uma grande confusão. E o Magneto fez uma grande estardalhaço, porque afinal de contas é o Magneto. Então, quando a iniciativa falhou, a Irmandade de Bayville foi demitida do cargo. Mas o governo ainda precisava de mutantes para trabalhar como força matriz. E por que eles precisavam de mutantes? Porque eles não queriam arriscar a vida de soldados humanos, e mutantes eram descartáveis. Então, eles criaram uma nova equipe, o X-Factor. O X-Factor era um grupo de mutantes remanescentes do massacre de Genosha, que aceitou trabalhar para o governo sob condições de anistia, o mesmo padrão ali da Irmandade de Bayville. E eles passaram a atuar sobre a autoridade governamental para lidar com crises mutantes e não mutantes, que era um departamento não humano, né? O departamento, né, de defesa não humano. É um departamento de crise que era gerenciado por uma humana, tá? Era gerenciado por uma humana, que era o vínculo entre o governo e o X-Factor, que era um grupo de mutantes, você tá vendo aí? Homem Múltiplo, Lupina, Fortão, Lorna Lane, que é a Polaris, e outros mutantes, que inclusive você pode ver essa formação aí, essa exata formação, em X-Men 97. Basicamente, o governo está sempre fazendo duas coisas. Ou ele está tentando matar os mutantes, ou está tentando usar eles como arma. Prova disso é o Wolverine, o Luke Cage, o próprio Dente de Sabre e as equipes que o governo vem montando ao longo dos séculos, né? X-Force, X-Factor, Irmandade e vários outros grupos de mutantes. Ou seja, em resumo, o governo ou quer matar os mutantes ou quer controlar os mutantes. Mas ele não quer tratar os mutantes como cidadãos. Ele não quer reconhecer os mutantes como cidadãos. Por quê? Ou ele quer controlar como uma arma, como potencial armamentista, como força de trabalho, porque ele entende que as habilidades mutantes tornam eles indivíduos únicos e potencialmente perigosos, mas que se a gente conseguir apontar essa arma para outra nação, beleza. Se a gente conseguir fazer essa arma perigosa trabalhar para a gente, beleza. Mas, do contrário, não. Então eles querem mutantes na coleira ou mortos. Em resumo, e para encerrar, que é para o vídeo não ficar longo demais. O governo, dentro do universo da Marvel, reconhece os mutantes como ameaças, não como indivíduos. Ele quer catalogar, controlar e manipular essas ameaças como armas. Se ele não puder controlar, ele quer eliminar. O problema é não quero deixar esses mutantes soltos por aí porque eles são potenciais perigos para a humanidade. Ou eles estão sob controle, atuando como cães do governo, entre aspas, ou eles vão ser mortos. Essa é a política da Marvel contra os mutantes. Não há preconceito, até anistia, se você estiver sob controle do governo. Mas se você não estiver sob controle do governo, você é caçado, preso ou morto. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.